Bom, vamos então aqui à carta 77 ao rei Dom Afonso VI. É uma carta que foi escrita pelo padre Antônio Vieira, do Brasil, do Maranhão, dando notícias, né, de como é que andavam essas questões todas envolvendo a escravidão dos índios ali, o problema dos índios no Brasil, certo? O lado ruim dessa questão toda das missões ali. E para quem já ouviu falar no padre Antônio Vieira, sabe que ele é um autor que nós costumamos estudar no Barroco. Ele é daquela safra do conceptismo, a ideia, o conceito em primeiro lugar. Ele fazia cartas, sermões e profecias. Os sermões sempre foram mais badalados, porque ele pegava um trecho bíblico, fazia aqueles sermões religiosos, políticos, enfim, sempre dando uma olhada por que estava acontecendo, os temas do dia a dia ali, mas sempre usando a sua grande argumentação, o poder dele de retórica, de argumentar contra argumentar, fazendo uso de analogias. Então ele sempre teve esse dom da retórica que o padre Antônio Vieira no Barroco. Então ele foi sempre estudado basicamente nos sermões, que tinha toda aquela linguagem conceptista, o poder da argumentação, só que aqui se pedem cartas, e as cartas normalmente mostravam, né, o dia a dia do trabalho da doutrinação, era isso que estava acontecendo. Ele enviou várias cartas para padres, reis, enfim, né? Aqui está pegando uma enviada ao rei Dom Afonso VI. E o que eu quero que vocês cuidem? Carta pressupõe um remetente, que nesse caso aqui é o padre Antônio Vieira, que escreve, e também pressupõe um destinatário, que aqui nada mais nada menos que é o rei de Portugal à época, o Dom Afonso VI, certo? Bom, então reparem, carta 77 ao rei Dom Afonso VI, 20 de abril de 1657. E aí vem com aquela questão toda do vocativo da carta, né? Aquela questão clássica, senhor. Então reparem aqui, apesar de a gente saber que o Dom Afonso tinha só 14 anos à época e que ele ainda estava assim, como a gente pode dizer, alheio aos negócios ali da nação portuguesa, né? Essa carta aqui ela está sendo colocada o destinatário, né, senhor o rei, mas ela está sendo dirigida exatamente para o Conselho Ultramarino, também para a regente da época, que é a mãe do Dom Afonso, né, a Luísa de Gusmão, tá? Bom, o que o padre Antônio Vieira diz? A providência divina, que por seus altíssimos juízos pôs nas mãos de vossa majestade o cetro de Portugal em tão tenros anos, ou seja, que uma referência já ao rei Dom Afonso VI, né? O destino colocou ele no trono aos 14 anos, e o padre está ali se reportando a ele como um súdito desse rei, né? Que está fazendo favores a esse rei. E nós, religiosos desta missão de Vossa Majestade, não cessaremos de assim o pedir continuamente a Deus, oferecendo por esta tensão, por esta devoção e pela vida e felicidade de Vossa Majestade todos os nossos sacrifícios, orações e trabalhos. Ou seja, o Vieira diz que na carta vai pedir algo e a gente vai ver o que é. E o Vieira também, né, começa a falar agora, né, de Dom João IV, já falecido. Lembrar que o Vieira era pregador desse Dom João IV aqui. Sua Majestade que está no céu, que é o Dom João IV, me tinha ordenado pelo real zelo e piedade com que desejava ver adiantada a fé nestas conquistas do Maranhão. Ou seja, o padre Antônio Vieira dizendo, né, já tinha esta ordem vinda já do rei anterior. Enviasse sempre aviso à sua majestade de que os missionários da companhia fossem obrando. Ou seja, aqui a ideia, né, do Vieira é dizer que sempre foi pedido do rei para que ele prestasse contas do que está acontecendo ali nesse processo de catequização no Brasil, ou seja, os problemas, as conquistas, tudo isso aí o Vieira vai expor em carta agora, ou seja, essa conservação do trabalho das missões e a questão, claro, de difundir, de aumentar a fé cristã. O que o Vieira diz? As missões, Senhor, continuam, como tenho avisado, com muito conhecido proveito espiritual e salvação de muitas almas. Ou seja, o trabalho aqui de conversão dos índios. Só que o Vieira vai falar de uma missão que foi fracassada, que teve problema. Ó. Só a missão dos Pacajás, vulgarmente chamada a Entrada do Ouro, teve o fim que tão mau nome lhe prognosticava. Gastaram nela 10 meses, 40 portugueses, que a ela foram com 200 índios. Destes morreram a maior parte pela fome e pelo excessivo trabalho. E também morreu o padre João de Soto Maior. Então ele fala, né, também da fama ali das minas de ouro,
de prata. Aos índios livres das aldeias e aos escravos dos portugueses, assim das povoações como das suas lavouras, se assode com grande continuação e trabalho, catequizando-os, batizando-os, confessando-os e administrando-lhes todos os sacramentos. Ou seja, ele diz, né, mesmo que tendo problemas com a língua, ou seja, aquela questão do tupi, língua portuguesa, sendo diferentes, às vezes locais distantes, ainda o trabalho das missões continua forte, catequizando os índios, batizando, confessando eles. São muito poucos já os que não tenham notícia dos principais mistérios de nossa santa fé. Então ele está dizendo, né, o trabalho da doutrinação ali está dando frutos, sim, senhor. Só o que ele diz? Os das aldeias, com quem principalmente assistimos, cuidamos, estão tão bem instruídos em toda a doutrina cristã como os portugueses que melhor a sabem. Então aqui é um elogio, né, desse trabalho todo da doutrinação. Então ele está dizendo, né, a doutrinação nos índios continua firme, forte, muito bem, mesmo com as dificuldades, distância, língua e tudo mais. Enfim, vivem e morrem os índios como cristãos, o que não se usava antes de virmos a estas terras, morrendo quase todos sem confissão e muitos sem batismo. Agora a coisa mudou. Agora eles têm batismo, agora são batizados, agora estão instruídos nessa doutrina cristã, certo? Então o Vieira está dizendo, né, que agora a coisa mudou. E por que mudou? Porque o Vieira está dizendo, né, que essa escravidão dos índios, eles, os missionários ali, estão tentando evitar, ó. A injustiça que se usava com os índios livres, servindo-se deles os portugueses sem lhes pagarem seu trabalho, se tem evitado em grande parte. Então a gente já fica sabendo aqui, né, que tem alguns portugueses ali malandros que usam então a mão de obra dos índios, não pagam, e o padre Antônio Vieira, as missões ali, né, enfim, estão tentando tirar isso aí. Então o Vieira fala desse trabalho todo, né, das missões em resgatar esses indígenas aí, esses escravos indígenas nesses locais mais distantes, porque o Vieira, cuidem, o Vieira era contra essa escravização aí, tá? O Vieira quer que os escravos, claro, os índios ali, né, sejam pagos. Mas o que ele explica, ó? Assim que, vírgula, senhor, reparem, né, os vocativos sempre colocados ali, assim que a causa de não se haver feito resgate considerável nestes anos, foi porque o governador e os do governo do Maranhão e Pará quiseram que as entradas se fizessem a outras partes, de onde esperavam maiores interesses. Então aqui reparem que o Vieira já faz uma crítica a esses governadores, ao governo do Maranhão, do Pará, interesses pessoais ali, interesses dos governadores que estão aproveitando, claro, né, porque o rei está longe, está lá na Europa, está lá em Portugal, certo? Está alheio as questões todas, né, do Estado ali. E o Vieira fala, né, que tem ali no Brasil padres, pregadores, pessoas, governadores, né, portugueses que estão ali pregando o contrário, ou seja, estão sendo traidores de Portugal. Senhor, há pessoas eclesiásticas que pregam e apregoam o contrário, e que de público e de secreto fazem cruel guerra a Jesus Cristo. E como uns desfazem o que outros edificam, não pode a obra ir muito adiante. Ou seja, né, o Vieira está dizendo, vai dar problema. O Vieira está criticando esses contrários à fé cristã aí. Ou seja, o que a gente constrói, eles vão lá e derrubam. Bom, aí o Vieira diz, né, que essa desunião, claro que vai acabar confundindo muita gente ali. Não sabendo os homens a quem seguir, porque não estão falando basicamente a mesma língua, não estão indo para o mesmo lado, e seguindo na vida e na morte a quem lhes mais fala conforme a seus interesses. Então, claro, né, que o Vieira está tendo essa clara ideia aqui de tentar descrever por carta o que está acontecendo ali no Brasil. E o que o Vieira propõe? O remédio de tudo é um só, e muito fácil, e que muitas vezes tenho representado a vossa majestade, e é que vossa majestade resolutamente mande fechar a porta a todo requerimento em contrário do que vossa majestade com tanta consideração mandou resolver, e que quem o encontrar ou impedir seja castigado com a demonstração que a matéria merece. Ou seja, né,
o padre Antônio Vieira quer que as pessoas sejam castigadas, quem não tiver andando no mesmo caminho que ele, padre Antônio Vieira, todos os grandes ali da igreja estão propondo, né? Porque lembrar que para o padre Antônio Vieira, ele usava a fundo aquela questão assim de ide e pregai a toda e qualquer criatura. Porque claro que muitos ali vão chegar e vão dizer, o índio não é criatura, o índio não é inteligente, não tem fé e tudo mais, né? Só que para o Vieira, não. O Vieira é aquele pregador que vai pregar a toda e qualquer criatura, ele pregava para índio, né? E o que o Vieira diz aqui, ó? Tudo o que se assentou acerca dos índios do Maranhão foi com consulta da junta de teólogos, canonistas e legistas, em que se acharam os 3 lentes de prima e não houve discrepância de votos. O que diz o padre Antônio Vieira? O que a gente está fazendo aqui para o bem da doutrinação, dos índios e tudo mais, né? Para o bem de Portugal, tudo isso foi feito numa junta que incluiu teólogos, canonistas, legistas, ou seja, né, resoluções ali a favor dos índios foram feitas, né, por uma consulta de especialistas eclesiásticos, né? O que ele diz, ó? Foi ajustado com os 2 procuradores do Maranhão e do Pará e com o governador de todo o estado que estava nessa corte e com o superior dos missionários, detalhe, o superior dos missionários é o padre Antônio Vieira, e ultimamente com parecer de todo o conselho ultramarino que tudo viu, examinou e aprovou. Bom, aí o Vieira, né, ele também nessa carta aqui, ele faz menção a outras cartas que ele já enviou, criticando, pedindo alguma providência para aqueles que são contra as ordens ali estabelecidas, né? E o padre Antônio Vieira está pedindo o quê? Uma solução, que seja tomada uma solução que esses contrários ali às regras, às leis, né, paguem alguma pena. Ó. Ele diz, ó, e digo, senhor meu rei, que além da firmeza da lei, é necessária a demonstração de castigo nos violadores da lei, não só pelo que importa ao estabelecimento da missão e o aumento da fé, senão ainda ao de toda a monarquia. Ou seja, não é só uma missão no Brasil, o aumento da fé no Brasil, do cristianismo, a expansão, mas todo o reino de Portugal. E ele já faz aqui referência, claro, ao texto bíblico. Ó. E dá-me atrevimento, para fazer esta lembrança a vossa majestade, o peso de tão grande obrigação, e o nome que ainda tenho de pregador de vossa majestade. Senhor, os reis são vassalos de Deus. E se os reis não castigam seus vassalos, castiga Deus os seus. Ou seja, reparem, né, que ele vai na Bíblia, no trecho bíblico, dizer, rei, se tu não castigar esses que estão indo contra, Deus vai castigar os superiores. Então é melhor que o rei, ou quem tiver ali, né, dentro dessa junta, o conselho ultramarino, a rainha regente ali, né, que tome uma atitude contra aqueles que são contrários a isso e que estão indo contra ali, né, as questões todas das leis. E claro que o Antônio Vieira agora fala sobre essa questão da liberdade, né, de não escravizar os índios ali. Entre todas as injustiças, nenhumas clamam tanto ao céu como as injustiças que tiram a liberdade aos que nasceram livres e as injustiças que não pagam o suor aos que trabalham. Ou seja, né, aqui a questão do índio que é escravizado, que perde a liberdade e, ao mesmo tempo, óbvio, não está sendo pago ali, tá? E estes são e foram sempre os 2 pecados deste Estado que ainda tem tantos defensores. Então, né, o padre Antônio Vieira está dizendo que muita gente está defendendo essa escravização do índio. E o que o Vieira cita agora, né, para exemplificar, dentro daquela questão de castigo, a perda do rei Dom Sebastião na África. A perda do senhor rei Dom Sebastião em África e o cativeiro de 60 anos que se seguiu a todo o reino, aqui, né, aquela questão da União Ibérica, que de 1580 a 1640, né, nesses 60 anos que ele diz aí, né, Portugal passou para o domínio da Espanha, né, que se seguiu a todo o reino, notaram os autores daquele tempo que foi castigo dos cativeiros, ou seja, né, foi a presença de Deus castigando Portugal. Bom, aí o Vieira fala do Brasil. Ó. Em espaço de 40 anos, se mataram e se destruíram por esta costa e sertão mais de 2 milhões de índios,
em mais de 500 povoações como grandes cidades, e disto nunca se viu castigo. Ou seja, né, o quanto Portugal foi agressivo nessa conquista, matando muitos índios e tudo mais. E o que o Vieira exemplifica? Proximamente, no ano de 1655, se cativaram no Rio das Amazonas 2.000 índios, entre os quais muitos eram amigos e aliados dos portugueses, e vassalos de Vossa Majestade, tudo contra a disposição da lei que veio naquele ano a este estado. Bom, aqui o Vieira ele cita uma lei, né, que é a lei de 30 de fevereiro de 1655, que era uma lei que abordava o uso da mão de obra indígena e que foi uma lei profundamente aqui influenciada pelo próprio Antônio Vieira. Então, dentro daquela ideia que as entradas pelo sertão, né, tem que ter a presença dos religiosos ali para ver o que está acontecendo, que as aldeias e os índios digamos assim, de todo o Brasil ali fossem governados, né, mas tivessem a mão ali, a disciplina dos religiosos da Companhia de Jesus para fiscalizar, né? Que os índios eles não poderiam ser constrangidos a servir mais que 6 meses a cada ano. E aí qual é a ideia que fica nisso aí, né? Tentar, como é que eu posso dizer, conciliar as vantagens dos colonos, né, com a proteção dos índios também. Só que o Vieira está se queixando. Tinha essa questão toda da lei, só que essa lei foi violada. Transgrediram essa lei e ninguém foi punido. E aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Ele está usando esse recurso bíblico, né? Daqui a pouco Deus vai castigar Portugal. Bom, e lembrar, né, que o padre Antônio Vieira ele sempre foi conhecido pelo poder dele de persuasão, ou seja, de conseguir defender as ideias dele a partir do que sempre, lembrando, argumentos, contra-argumentos, e para isso ele está sempre usando a Bíblia, né? Porque a Bíblia ali ele pode exemplificar, ele pode puxar os exemplos bíblicos retirados da Bíblia, né? E o que ele diz agora? Ó? A El-Rei Faraó, o que aconteceu com ele? Porque ele consentiu no seu reino o injusto cativeiro do povo hebreu, ou seja, deixou ter cativeiro, escravos, deu-lhe Deus grandes castigos, e um deles foi tirar-lhe os primogênitos. E no ano de 1654, por informação dos procuradores deste estado, se passou uma lei com tantas larguezas na matéria do cativeiro dos índios, que depois, sendo Sua Majestade melhor informado, houve por bem mandá-la revogar, e advertiu-se que neste mesmo ano tirou Deus a Sua Majestade o primogênito dos filhos e a primogênita das filhas. Ou seja, né, aqui o padre Antônio Vieira ele faz referência à morte, né, do Teodósio de Bragança e da infanta a Dona Joana de Bragança. E o que o padre Antônio Vieira diz? Que isso aí foi algo divino, porque para ele, não se esqueçam, para o padre Antônio Vieira, eu não sei quem está ouvindo aqui, mas eu não sei o que pensa sobre Deus. O Deus de Padre Antônio Vieira é um Deus carnal, é um Deus que vê tudo de cima, lá de cima, dirige todo mundo lá de cima das nuvens, certo? E é dotado de uma extrema inteligência. Então entendam, o Deus de Vieira é um Deus inteligente. Então, reparem que também essa ideia, né, de que ele está dizendo para o rei, olha, isso que acontece. O castigo é um castigo divino para quem deixa as pessoas sendo escravas, certo? Senhor Rei, se alguém pedir ou aconselhar a vossa majestade maiores larguezas que as que hoje há nesta matéria, nessa minha carta, tenha-o vossa majestade por inimigo da vida. Ou seja, rei, não acredite, é heresia. O que eu estou dizendo é fonte confiável. E o Vieira, claro, está falando, né, desses governadores todos que estão enriquecendo, não pelo próprio trabalho, mas pelo trabalho dos outros, ou seja, sangue dos outros, ó, porque tudo vai misturado com sangue dos pobres. E aí, de novo, já cita quem ali? Abel, Caim, que o Caim sofreu a maldição, o Abel se salvou. Abel, Senhor, salvou-se e está no céu. Reparem como ele exemplifica com trechos bíblicos aqui. Ou seja, mostrando que se o rei, se essa junta ali não fizer nada com o descaso que está tendo no Brasil, ou seja, eles trazendo os índios como escravos ali, Deus vai castigar Portugal, vai ter um castigo divino ali, tá? E repare agora o paradoxo, né? Quem quer o bem, como no caso ali o Vieira,
está sendo injustiçado, perseguido, certo? Reparem, um mundo em desconcerto. E sendo isto assim, Senhor, só os que defendem esta justiça são perseguidos. Só os que salvam estas almas é que são afrontados, ou seja, o mundo em desconcerto realmente aqui, né? E é o que o Vieira está dizendo, né? Quem está do lado do rei está sendo injustiçado ali no Brasil, né? E ele cita, né, que no Maranhão está tendo muita coisa ruim. Sinal manifesto de ser tudo graça e instigação do demônio, para impedir o bem espiritual tanto dos portugueses como dos índios. E seria desgraça muito para sentir que os ministros do demônio prevalecessem contra os de Cristo, em um reino tão cristão quanto o de Portugal. Então, de novo, né, sempre trazendo essa questão toda aí envolvendo o cristianismo português, certo? Bom, e aqui é legal agora de ver, né, que o Vieira usa vários recursos nos seus sermões, recurso para a questão de instigar o público, né? E agora reparem que ele vai usar uma coisa muito próxima, ó. Os outros reinos da cristandade, Senhor, têm por fim a conservação dos vassalos, em ordem à felicidade temporal nesta vida e à felicidade eterna na outra. Só que o reino de Portugal, demais deste fim universal a todos, tem por fim particular e próprio a propagação e extensão da fé católica nas terras dos gentios, para que Deus o levantou e instituiu. Ou seja, né, Portugal tem essa missão de propagar a fé cristã, de estender, de fazer esse trabalho todo aqui, né? Mas se tem gente contrária, como é que vai ficar? Bom, aí agora a gente tem interessante para finalizar a carta, o Vieira traz 4 questões importantes para conservar essa questão toda, né, da cristandade ali, enfim, em prol dessa cristandade. A primeira, meu rei, que na lei e regimento de vossa majestade sobre os índios e missões se não altere coisa alguma, e que a esse fim se não admita nem defira a requerimento em contrário. Ou seja, não se altere a lei é para ser seguida e penalizado quem não está seguindo a lei. Segunda, que os governadores e capitães mores que vierem a este estado, ao Brasil, sejam pessoas de consciência, que saibam a lei. E porque estas não costumam vir cá, que ao menos tragam entendido que muito deveras hão de ser castigados se em qualquer coisa quebrarem a dita lei e regimento. Ou seja, mesmo que vierem para cá sem trazer o entendimento, se sair do eixo, se quebrarem a regra, o regimento, sejam castigados, certo? Então ali o Vieira, né, tá falando. E a terceira qual é? Que os prelados das religiões sejam tais que as façam guardar a seus religiosos, nem consintam que de público ou secreto as contradigam, e se houver algum religioso desobediente nesta parte, seja mandado para fora do Maranhão. Ou seja, que nenhum religioso ali se contradiga. Ah, olha só, essa é a lei, mas eu acho que eu sou um pouco contra, né? Não tem que cair em contradição. Se fizer isso, que suma ali do Maranhão. Quarta e última, que Vossa Majestade mande vir maior número de religiosos da companhia, né? Porque o Padre Antônio Vieira confiava ali, né? Para que ajudem a levar adiante o que tem começado os que cá estamos. Porque é o único meio, posto que muito trabalhoso para os ditos religiosos, com que só podem reduzir estas gentilidades. Ou seja, aqui, né, a crença do Vieira nos religiosos da Companhia de Jesus. E o que ele faz agora para finalizar a carta? Ele finaliza sobre essas queixas aqui, né, que ele fez na carta, só que ele pede como um súdito, de forma muito humilde, que tudo que ele pediu na carta seja colocado em jogo. E como é que ele se despede? Ó, a despedida da carta: a muito alta e muito poderosa pessoa de Vossa Majestade, guarde Deus, como a cristandade e vassalos de Vossa Majestade havemos mister. Data Maranhão, 20 de abril de 1657, ele assina Antônio Vieira.